Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no Liderança Play. Eu sou Renan Monteiro, coach, líder, gestor, pai, marido e por aí vai. Sou cristão também e nesse canal aqui a gente traz muita sabedoria. A ideia é trazer luz, né, para a gente desenvolver a habilidade de liderança baseado nas Sagradas Escrituras e também na vida de Jesus Cristo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e divulga também para as pessoas que você acha que precisa desenvolver as habilidades de liderança, que hoje no mundo é uma habilidade extremamente importante e indispensável na nossa vida. Estamos na véspera do início da quaresma, né? Amanhã é quarta-feira de cinzas e nada mais interessante que trazer esse tema agora, falando também da importância desse retiro quaresmal para o líder, né? Então eu vou ler uma passagem de Jesus, que Jesus foi tentado no deserto e como isso se aplica de forma relevantíssima para a nossa realidade atual. Então eu vou ler aqui. Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Beleza? Ajustei a luz de novo aqui, vamos lá. Pessoal, Jesus foi tentado, e quando que isso aconteceu, né? Foi logo depois do batismo de Jesus e logo que ele iniciou todo o seu trabalho de evangelização, de conversão, né, do reino. Jesus, para mim, e acho que para a maioria, né, é o maior líder que existiu. Não tem legado maior. Qualquer história que você pegar hoje, não existe talvez um líder que teve tanto sucesso nas coisas que ele fez e nas coisas que ele falou, no comportamento, na atitude. Então, se Jesus fez, é algo muito relevante para todos nós, líderes também, né? O que quer dizer, né, pessoal, a quaresma? Para nós cristãos, a quaresma é uma época de preparação, 40 dias, né, para a vinda de Cristo. Então não é momento de glória, de alegria, é momento de oração, de penitência, de aproximação de Deus, de se doar, de fazer caridade, é um momento de reflexão. Esse momento nos leva à paixão de Cristo e depois à ressurreição, e aí sim, o aleluia, glória a Deus, né, pela ressurreição. A gente tem a oportunidade de fazer isso todo ano, pessoal, todo ano, né, o ano da igreja. Mas não fazemos, muitos não entendem a importância disso. Qual foi as tentações aqui de Jesus, né? Principalmente olhando para a ótica da liderança. Primeiro, é a tentação de ser autossuficiente, quando, né, o diabo pede para ele transformar as pedras em pães devido à fome que ele está sentindo naquela hora. Isso
talvez na nossa realidade, no nosso dia a dia, a nossa busca por ser autossuficiente, de nós conseguirmos fazer tudo que está nas nossas mãos, enfim. Jesus não foi nesse caminho. Apesar dele ter esse poder, ele foi na confiança em Deus, né? Ele simplesmente ignorou essa tentação e confiou na providência divina, na providência de Deus. E na passagem bíblica mostra que depois da tentação, das 3 tentações, vieram os anjos, né? E suportaram, né? Vieram ali servir o Senhor. A segunda tentação, tornar-se uma celebridade, né? Ali Jesus, ele é tentado pelo diabo no seguinte momento. Levou ele num lugar alto, né? Pule daqui. E aí é interessante que a tentação ela é uma mentira e às vezes disfarçada de verdade. Porque aqui o próprio diabo traz uma escritura que é verdade, né? E Jesus não cai nessa tentação também. Ele coloca, de fato, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a gente também precisa estar com essa clareza. Ser líder não é ser o maior de todos, não é ser, enfim, né, aqueles que todos vão, o mundo gira ao redor e vão fazer tudo por ti, nada disso, muito pelo contrário. Então, cuidado com essa tentação de ser celebridade, ser um astro, né? Última tentação, também muito frequente no mundo da liderança, que é tornar-se poderoso. O diabo tenta Jesus, leva ele também num lugar alto, mostra todos os reinos, promete para ele tudo aquilo se ele se ajoelhar e adorar o diabo. Mas Jesus também não cai nessa tentação. E aí ele traz que de fato a gente deve adorar somente a Deus. E aqui, quantas vezes, né, existe essa tentação de verdade, né, no meio da liderança, seja ele no meio da sociedade ou no meio corporativo, de você ser promovido, de você ganhar poder, ganhar uma série de status, né, e por aí vai, te trazendo essa dominância. Então, muito cuidado com isso, pessoal. E como que a gente faz uma boa quaresma, né? Como que a gente faz para talvez trabalhar e não cair nessas tentações? É muito difícil eu chegar para você líder, você como pessoa e falar assim, ó, cuidado com essa tentação na sua vida. Eu não sei o que você vai ser tentado ou o que você tem sido tentado e por aí vai. Todos nós temos tentações, né? Desejos e por aí vai. E cabe a nós identificarmos isso. Então, nesse período de quaresma, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no clima de oração, no clima de experiência com Deus, né? Então, se você tem uma Bíblia, eu entendo como oração também a leitura da Bíblia. Então, se você não lê nada, é a hora de ler. Então, pega aí, se você não tem Bíblia, compra uma. É a hora de você pegar e começar a fazer isso na sua vida. Lê Provérbios, lê Salmos, começa por qualquer... primeira carta de João, gosto muito também. Tem vários caminhos. Mas lê. Se você já lê, durante a quaresma, reforça a leitura. Ah, Renan, eu leio 5 minutos. Lê 10, lê 15. Então, busque aumentar esse processo na sua vida. E a oração? Estar num período de meditação com Deus, né? Em conexão com Deus. Saiba que só o fato de você parar para ler e já orar, isso já não te pertence mais. Aquele momento ali é a graça de Deus acontecendo na sua vida. Então se entregue, saiba que Deus está contigo e seja simplesmente íntimo dele. Tem intimidade de amigo mesmo, intimidade de como se fosse um pai de fato, né? Conta tudo que você está passando, quais são as suas dificuldades, seus problemas, suas alegrias e por aí vai. Então, tenha essa intimidade, isso é importante. Então, o primeiro ponto para ter uma boa quaresma, entre no clima de oração e leitura da palavra de Deus, ok? Segundo ponto, penitência. Como eu falei, não é um período assim de alegria, de glória, tá? É um período de penitência. E aí,
existe muita coisas que se falam errado sobre penitência, né? Já foi feito no passado muita coisa errada também, inclusive de mortificações no sentido da pessoa se flagelar, se machucar e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou falar do que é adequado, talvez na nossa realidade hoje em termos de penitência. Duas coisas entrariam aqui como penitência: jejum e abstinência. O jejum é simplesmente você se saciar menos, simples assim. Então, você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa, né? Mas durante esse período da quaresma e ao longo do ano também, mas especialmente agora no período da quaresma, você pode criar momentos de jejum. O que é isso? Pode ser durante um dia da semana, dois, pode ser todos os dias, diminuir uma refeição, comer menos, fazer uma refeição a menos, trocar uma refeição por algo mais simples, por exemplo, um pão, né? E isso basicamente é jejum, pessoal, se saciar menos, né? E a abstinência? A abstinência, eu gosto de trazer algo, digamos assim, que você começa a perceber que está te atrapalhando. Pode ser um vício, né? Pode ser um vício emocional até, ou pode ser um vício químico, álcool, drogas, outras coisas. Pode ser vício, por exemplo, de pornografia. Pode ser vício de reclamar, de falar coisa dos outros, de falar mal dos outros, de inveja, de um monte de outras coisas. Pode ser vício de raiva, pode ser vício de crítica, né? Vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode trabalhar isso melhor. Mas o que é interessante? Criar um período de abstinência, e aí você pode escolher várias coisas, e se for algo que te prejudica, faça esse período de abstinência para você largar de vez isso no final da quaresma. Largar de vez. Se for algo que simplesmente você quer entregar para Deus e falar assim, ó Deus, eu quero melhorar algo na minha vida, por exemplo, eu como muito chocolate, eu vou reduzir chocolate, Deus, para saber que eu sou livre disso, eu respeito isso e eu preciso me fortalecer nesse sentido. Ok, faça um período de abstinência. Renan, tudo bem, não vou comer camarão nesse período. Tá, mas você come camarão? Porque tem gente que quer fazer abstinência de coisas que não come, ou de coisas que não faz, e aí não adianta nada, né? Por exemplo, se você toma bebida alcoólica, pode fazer um período de abstinência sem álcool. Cria esse propósito, né? Para ter mais discernimento, para ter mais conexão com Deus, e aí quem sabe lá na frente até eliminar isso da sua vida, né? Mas se for um período que você bebe só socialmente, bebe, digamos assim, nada que te prejudique, ok, faça então um período de abstinência e vai ser algo bom para você, vai ser algo bom para sua vida, para sua liderança. Então eu vou pegar alguns exemplos aqui. Então, orgulho. Posso fazer abstinência de orgulho? Pode. Como? Exercitando a humildade. Apego material. Como fazer abstinência de coisas materiais, de bens, de dinheiro? Doando. Faz o contrário, pega e doa. Seja um doador, né? Vaidade. Seja modesto, trabalhe a simplicidade. Raiva. Trabalhe o perdão, a mansidão. Se você tem períodos ou crises, faça abstinência disso. Eu não vou viver a raiva. Toda vez que vier a raiva, eu vou trabalhar a mansidão, eu vou trabalhar o perdão. Preguiça. Seja diligente, trabalhe simplesmente assim, coloque o seu serviço a favor dos outros ou de algo maior que você. Dureza e indignação. Busque aceitação. Tem coisas que não estão no seu controle, simplesmente porque você não aceita ou perdoa alguém, ou vire essa página, digamos assim, na sua vida, né? Não é esquecer, é simplesmente aceitar, perdoar, não sei qual a situação. Frieza e apatia. Trabalhe compaixão. Lembrando que compaixão é o quê? Empatia em ação. Não adianta nada de ser empático, coitadinho daquele doente, e não fazer nada. Então, de repente,
ir visitar um doente no hospital, levar uma refeição para alguém que está com fome, e por aí vai, né? Vários tipos de compaixão possíveis. Hoje a gente pode dar exemplos aqui o dia todo. Gula, abster-se, né? Gula ou vícios, abster-se ou eliminar. Ah, não, eu como muito doce. Ok, elimine ou faça abstenção disso nesse período todo aí. Medo. Qual que é, por exemplo, eu vou fazer abstinência de medo porque eu sinto muito medo. Então haja com ousadia e coragem, né? Indecisão. Vou fazer abstinência de indecisão, ou seja, tome decisões. Passe a quaresma inteira decidindo coisas diferentes, decidindo um café da manhã diferenciado, o horário que você vai conversar com o filho, com a esposa. Não deixe as coisas ficarem te conduzindo. Vá você e tome decisões. Para quem reclama e murmura muito, exercite a gratidão. Faça abstinência disso, de não murmurar, de não reclamar, e exercite a gratidão. No final do dia, escreva 3 coisas que você é grato. No dia seguinte você pode fazer 40 motivos de gratidão. Sou grato pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, por isso, por aquilo, pela minha saúde, e por aí vai. Você pode elencar no início, às vezes não é fácil, mas ser grato é uma prática, é um exercício que a gente vai melhorando com o tempo. Outro ponto, inveja e fofoca. Inveja, pessoal, te afasta das coisas que você quer. Isso é muito doido. Então, se você quer fazer abstinência de fofoca, de inveja, essas coisas, faça elogios. Faça elogios e abençoe. Seja um abençoador. Quando você vê alguém, comprou um carro novo, fica falando, não fale. Simplesmente fala, que carro bonito. Deus te abençoe. Que bonito isso, né? Então, é isso, pessoal. Então, o primeiro passo que a gente falou para uma quaresma boa, oração, leitura da Bíblia. Segundo passo, penitência. E aí eu falei 2 tipos de penitência aqui, né? Jejum e abstinência, e dei vários exemplos de abstinência aqui. É um ou outro, Renan? Pode ser. Fique à vontade. Eu, se puder recomendar, eu recomendo os 2. Então faça o jejum, escolha um dia da semana, coma menos, elimine uma refeição, né? Se sacie menos e faça abstinência de coisas, de vícios, de tudo que você perceber que está precisando melhorar. Por último, pessoal, caridade. Esse que talvez seja um dos pontos mais importantes, porque é um fruto, né? Então, na quaresma, você passou um período de deserto, de tentação, você se aproximou de Deus, você fez orações, leitura bíblica, percebeu através dos seus jejuns e das abstinências a liberdade espiritual, a liberdade de poder crescer sem ser um escravo do mundo, um escravo das coisas que acontecem no mundo, que toda hora nos aprisiona, né? E aí, por último, a caridade. E a caridade que eu falo aqui não é doar dinheiro. Doar dinheiro é mais fácil. Doar dinheiro hoje tem o Pix, tem o PicPay. Você vai lá, lê um código de barras, um QR Code, transfere, pronto. Isso é fácil hoje. A questão que eu falo aqui da caridade é muito mais de si mesmo, do seu tempo, do que de dinheiro. Dinheiro pode, com certeza é muito válido, mas a sua doação como pessoa, com o seu tempo. Então, esposa, por exemplo, aqui em casa, sempre que puder, eu tento lavar a louça. É uma doação de você, do seu tempo, né? Você pode pensar isso no seu casamento, você pode pensar isso com seus filhos. Não estou tendo tempo de qualidade com meus filhos. Então seja caridoso, crie tempo para os seus filhos de qualidade, crie esse tempo, né? Ajudar as pessoas. Quer ver uma outra caridade muito simples? Ouvir. Tem pessoas, tem líderes que têm a dificuldade de parar de falar. Gosta de falar, gosta de aparecer, gosta, né?
Então fica um período sendo caridoso no sentido de que você vai ouvir mais do que falar. Tem pessoas que só querem ser ouvidas, e só você disponibilizando o seu ouvido, isso já é muita coisa. É uma coisa que está difícil hoje no mundo, as pessoas pararem para ouvir, né? Então a gente pode elencar aqui vários exemplos de caridade. Ou quer ver um outro exemplo? Oração. Por quantas pessoas você orou hoje, ontem, né? Tem orado, enfim, para quem está precisando. Isso é um momento seu de entrega do seu tempo, da sua intimidade com Deus para alguém. É um exemplo de caridade espiritual, né? E por aí vai, pessoal. Então, tem várias formas de caridade, tem caridades tanto da forma espiritual, como eu falei aqui da oração, como tem caridade no sentido material, físico, de você se doar, de doar tempo, de ter qualidade para as pessoas, né? Sempre aqui caridade é para os outros e sempre também sem ter nada em troca. Se você está fazendo algo e talvez você tenha um benefício disso, não é caridade. Isso não é servir, né? Servir é muitas vezes você levar, igual a historinha de quem tem fome levar um prato de comida. E essa pessoa não vai fazer nada por você, não tem condição nenhuma. Então a sua entrega, o seu prato de alimento é de fato uma doação, né? Você está servindo. Pessoal, tudo isso que eu falei aqui, os 3 passos, então repetindo, né? Oração e leitura bíblica, penitência, que a gente falou, jejum e abstinência, e por último a caridade, seja ela espiritual ou material, né? Tudo isso aqui, pessoal, façam com propósito, não façam por fazer. Esse tempo de quaresma é para você, é para você. Então, você tem que crescer primeiro. Você como pessoa, você como líder, Deus está te buscando aqui. Como Jesus passou por essas tentações aí, cresceu e logo na sequência Jesus começou todo o ministério dele, as pregações, ele captou os discípulos, né? Ele fez, foi lá, chamou todos os discípulos dele e começou nesse passo, né? Daí em diante. Então, aproveite esse momento para quase que um retiro seu espiritual, né? Para você crescer, para você se conhecer, para você vencer as escravidões da carne, né? Quando eu falo da carne, não só desejos, enfim, os desejos que a gente menos espera, que é, por exemplo, quando alguém te agride verbalmente, ou te humilha, ou te fala alguma coisa, e você tem aquela raiva, aquela necessidade de retrucar, de tratar também com humilhação e com... Isso aí é um vício, é uma escravidão mundana, de algo que acontece no dia a dia. Então, busca esse período para você se purificar, para você se conhecer, para você crescer, né? E só então, depois de você conseguir esse crescimento, você se doar, contribuir com o mundo. Mas primeiro é você, busca essa conexão com Deus, aproveite esse momento de quaresma. E outra coisa, o que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não deve saber, então não precisa contar, faça você e Deus, não precisa falar assim, olha só, estou lendo Bíblia agora, e estou fazendo um X tempo de oração, estou fazendo jejum, abstinência, e ainda estou fazendo caridade. Não precisa. Deixe que os outros não saibam nada de você. Deixe que Deus vai te abençoar de forma abundante, vai te gratificar, vai te retornar, vai multiplicar isso muito mais na sua vida, ok? Se você contar, se você fizer propaganda de si mesmo, você já ganhou a recompensa. É assim que está escrito na Bíblia. Então você não precisa se vangloriar, não precisa se mostrar, ou contar, ou fazer propaganda, ou nada disso. Você só vai estar recebendo uma recompensa mundana também, né? Então, cresça, busque essa intimidade com Deus, busque esse crescimento espiritual,
logo você vai estar contribuindo muito mais com as pessoas, com o mundo, com sua liderança, e esse é o caminho que eu vejo como uma boa quaresma, ok? Rapidamente então, pessoal, peça a Deus nessa intimidade, eu vou aqui pedir para você, com vocês também, Deus, nos ilumine, nos guie nesse caminho de oração, de penitência, de caridade, para que a gente se converta, para que a gente se encontre contigo diretamente na intimidade do coração, purifique os nossos corações e cada vez mais a gente consiga crescer e ajudar outras pessoas doando, seja o nosso tempo ou seja bens materiais. Ok, pessoal? Deus abençoe a todos e uma boa quaresma.